O carisma é um efeito afetivo, coletivo da relação de uma pessoa com o seu entorno social. Só existe carisma quando existe afeto alegre e compartilhado diante de alguém. Porque no caso isolado, quando o indivíduo A desperta atração no indivíduo B, eu posso dizer apenas que ele é atrativo a B. E ponto. A ideia de carisma transcende a individualidade das relações. A ideia de carisma pressupõe coletivo, pressupõe auditório, pressupõe maior número, pressupõe mais gente. Portanto, pressupõe compartilhamento. A ideia de carisma pressupõe uma inclinação alegre, favorável e compartilhada por alguém. Portanto, todo carisma pressupõe uma espécie de coincidência ou de tangência afetiva. Um jeito de ser que atrai, digamos, na intersecção, né? Na tangência. Em outras palavras, alguém que age de tal maneira a ensejar simpatia do maior número, mesmo entre pessoas de expectativas diferentes. Por quê? Porque justamente você é singular, você é singular, você é singular, você é singular, mas vocês têm, digamos, inclinações comuns. Pois o carisma é exatamente isso. O carisma é uma tangência afetiva simpática. E toda coincidência, ou tangência, ou intersecção é necessariamente uma questão cultural. Então, Lula é carismático não por ser como é. Lula é carismático porque uma sociedade como a sociedade brasileira tem uma cultura tal que, diante de alguém como Lula, se inclina simpaticamente. Entenda que cultura não é só coisas que você diz, conhecimento. Cultura tem uma enorme componente afetiva, né? De compartilhamento afetivo, um jeito semelhante de se alegrar. E, portanto, o carisma, ele é a canalização deste jeito semelhante de se alegrar em torno de uma pessoa que desperta isso. Num lugar de culturas híbridas, ou melhor, esqueça culturas híbridas, falei bobagem. Num lugar de várias culturas, é perfeitamente possível que o líder carismático não seja para todos. Não seja para todos. Então é perfeitamente compreensível que o mesmo Lula desperte o ódio de quem não gosta dele. Fica evidente que o carisma não é um atributo. Seja como o Lula e seja carismático e todos gostarão de você. Não. Existe uma coincidência entre a mensagem Lula e o que culturalmente produz simpatia.
em outra cultura produz aversão e antipatia mortal. Ah, professor, tem gente que odeia o Lula? Nossa. Eu tenho transitado a miúde no mundo do capital. E quando você transita no mundo do capital, você tem a impressão de viver num país que não tem nada a ver com as pesquisas de opinião. Lula tem 80% de aprovação. Pois é, mas ainda tem 20% de 200 milhões que não aprovam de jeito nenhum, que se pudesse matariam. Foi o que disse uma senhora numa aula outro dia, em espaços privilegiados da sociedade. Se eu tivesse um revólver, eu dava um tiro. Fica evidente que o carisma não é um atributo. O carisma é o resultado de um encontro entre uma cultura afetiva e uma certa mensagem. Como ele é coletivo, hoje ele é fortemente dependente dos meios de comunicação. Então, de certa forma, introduz-se aí um novo elemento na questão carismática. Lula é uma mensagem televisiva que, num certo momento da história, desperta a simpatia compartilhada de uma grande parcela da população. Isso é um líder carismático.